Queridos, graças a Deus pelo privilégio da gente estar aqui de novo, tem sido assim uma grande alegria, uma enorme satisfação, um prazer dado por Deus, a gente se reunir aqui para compartilhar a palavra, ouvir a voz do Espírito Santo, ministrando ao nosso coração, curando a nossa alma, nos levantando naquele plano que o Senhor quer a sua vida, quer a sua igreja, quer a sua família. E abrir o coração, ouvir a voz do Senhor, é uma satisfação que não tem igual, não tem comparação. Deus nos abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 5. Eu não trouxe aqui no PowerPoint, mas quem sabe o Rubem consegue captar algumas ideias e joga aí, né, Rubem? À medida que eu vou falando. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8. A linguagem do amor é algo assim extraordinário. Já escreveram muito sobre a linguagem do amor, as 5 linguagens do amor, ou 3 linguagens do amor, mas a linguagem do amor. Você já assistiu uma peça chamada O Fantasma da Ópera? Já assistiu? Não, já? Eu tinha lido alguma coisa sobre essa peça, era assim, interessante. Uma vez, quando a gente estava em Londres, alguém deu assim a brilhante ideia: vamos ver o Fantasma da Ópera. Então lá vamos nós. Entramos num teatro enorme, tudo parece que muito sofisticado. Que coisa fantástica. Começou a peça, Fantasma da Ópera. Eu não estava entendendo nada. E parece que era bonito, as encenações eram assim, fantásticas. Mas eu não estava entendendo nada. Não sabia nem quem era o fantasma. Parece que alguém se apaixonou demais por uma menina e morreu, e o fantasma dele veio, mas eu não estava entendendo nada. Eu olhava de lado, via umas moças chorando, as mulheres chorando. Eu perguntava: mas de que esse povo está chorando, que eu não estou entendendo nada naquilo lá. E fui embora sem entender nada da peça, do Fantasma da Ópera. É um fantasma na minha cabeça até hoje. Mas fiquei perguntando assim: o amor tem linguagem. As pessoas choram com a linguagem do amor. A linguagem do amor toca o coração, toca na alma. A Páscoa é uma linguagem de amor. Sabia disso? Deus falando na nossa língua, o como Ele nos ama. Um amor que nos toca. E eu quero ler esse texto de 1 Coríntios 5, versículos 6 a 8. E pensar com vocês como essa linguagem de Deus é para nós uma linguagem clara, uma linguagem de amor. Ao mesmo tempo, é uma linguagem que nos convida a sermos dele. Vamos ler juntos? 1 Coríntios 5, versículos 6 a 8. Leiam comigo. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos orar? Pai querido, o Senhor fala. O Senhor tem uma linguagem para comunicar o amor do Senhor para conosco. Nós te louvamos porque o Senhor nos falou por meio de Jesus Cristo. A cruz foi uma linguagem de amor. A ressurreição de Cristo foi uma linguagem de amor.
E o Senhor está aqui hoje falando conosco. O Senhor está falando com cada pessoa que está aqui nessa noite. Tem corações tristes, mas o Senhor está falando com o coração triste. O Senhor está dizendo-nos nessa noite que há uma obra de amor a ser realizada na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. E nós te louvamos porque o Senhor está aqui, trazendo ao nosso coração a bênção da tua presença. Continue falando conosco. Nós queremos ouvir a tua voz, entender a tua linguagem. Em nome de Jesus. Amém? Você tem fermento em casa? Tem? Já fez bolo com fermento essa semana? Sem um fermento, o que seria? Apenas uma bola. Não seria bolo. Fermento é um produto que se coloca na massa do pão, da pizza, nos bolos. Aí fica fofinho, gostoso, macio, um sabor interessante. Existe o fermento biológico, que são apenas fungos, bichinhos vivos que têm o seu papel, sua função, né? na levedura. E existe o fermento químico, o pó royal, que todo mundo conhece, que é colocado na massa do bolo. Essa expressão fermento aparece aqui no Novo Testamento. E Deus não está dando receita de culinária, que nem Ana Maria Braga, como fazer um prato gostoso. Deus está usando essa palavra fermento para dizer o que não deve ter na sua casa, o que não deve ter na igreja, o que não deve ter na nossa vida. Ele está usando a palavra do fermento para mostrar que lá em Israel, na semana da Páscoa, que comemorava-se 7 dias, a lei dizia o seguinte: jogue fora todo o fermento de casa, não guarde fermento. Talvez muita gente não entendia por quê, mas havia uma razão de ser. Querem ver? Vamos voltar aqui ao texto. Não é bom esse orgulho que vocês têm, diz aqui o texto no versículo 6. Não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? A mulher, a dona de casa daquele tempo, usava o fermento assim. Ela fazia a massa do bolo ou do pão, tirava um pedacinho da massa, guardava, assava o bolo. No outro dia, ela pegava aquele pedacinho de massa fermentado que ela tirou e misturava-se a nova massa para não perder a isca, para não perder o fermento. Isso era feito até que chegasse a festa da Páscoa, porque aí ela tinha que jogar fora, para não ter fermento em casa. O Espírito está usando esse simbolismo para dizer que existe algo capaz de penetrar a massa e contaminá-la, assim como o fermento faz com a massa. O texto está dizendo que havia uma igreja numa certa cidade de Corinto, que brincava muito com as coisas, brincava muito com a palavra chamada pecado, e se orgulhava de serem crentes pós-modernos, que não tinha muitos problemas com muitas coisas. Havia até lá dentro do povo, da sua membresia, alguns comportamentos de adultério, e eles não se importavam, achavam que era problema particular de cada um.
E aí o Espírito Santo chama a igreja e diz o seguinte: preste atenção no fermento. O fermento, ele faz o quê? Fermenta a massa toda, contamina, fermenta tudo, não fica nada sem a ação do fermento. E aí, ele faz a seguinte ordem: lancem fora o velho fermento. Depois da Páscoa, era um novo, né? Uma nova massa. Isso aqui, queridos, tem um cheiro de mal, uma massa podre, corrompida, contaminada, estragada, que faz adoecer todo mundo. Igual aquele bolo de chocolate que tem veneno, que a pessoa que não gosta de gente contamina para sair matando as pessoas. O texto está dizendo que existe um mal capaz de entrar na vida da gente, na família da gente, na nossa casa, na nossa igreja, e capaz de gerar uma ação destrutiva, um contágio muito grande, capaz de destruir muita coisa. Esse poder de contaminação chama-se o pecado, que fermenta a vida, fermenta a mente, que fermenta a família, fermenta o casamento, fermenta a igreja, fermenta a comunidade e contamina tudo e destrói tudo. Daí vem a ordem: lancem fora o velho fermento, para que vocês sejam uma massa nova, uma massa limpa, uma massa boa, sem fermento. Não com aquele fermento que é capaz de azedar a massa, que tem maldade, gente maldosamente colocou ali algo ruim para contaminar, para envenenar, para matar, para destruir. Então, o veneno da malícia, mas precisamos de uma massa asma, não tem nada a ver com asma. O ázima sem o fermento, o asmos da sinceridade e da verdade. Há algumas lições que eu quero que você pegue aqui nessa noite para a sua vida. Eu tenho pensado muito na família, no casamento, pais e filhos, jovens que estão caminhando para o casamento, pessoas que sonham com uma vida abençoada, com uma vida bem-sucedida, pessoas que querem passar nesse mundo sem se contaminar, sem ver agregar no seu corpo os vírus do contágio, capaz de envenenar a vida, envenenar um relacionamento, uma família e destruir o que pode ser muito bem construído. O meu coração palpita de desejo, de sonhos, em ver a família abençoada, a igreja abençoada, gente dizendo o seguinte: estamos pegando o que Deus está nos dando, estamos construindo no plano de Deus, na plantação que Deus está nos dando, na planta que Deus está nos dando, para sermos uma construção abençoada, bem-sucedida, que Deus gosta, que Deus se agrada. Eu sonho, irmãos, em ser com você a igreja dos sonhos de Deus, que celebra a unidade, celebra com alegria o amor de Deus, que entenda a linguagem de Deus. Quando Deus está dizendo: olha, eu amo vocês e não sou fantasma, e nem tem ópera, mas é uma linguagem que toca a vida da gente, o coração da gente. Eu desejo isso. Preste atenção em algumas colocações que esse texto faz. Lançai fora o velho fermento. Porque se não lançar fora o velho fermento, as coisas ficam muito ruins. Há anos atrás, eu encontrei um homem em ruínas. Ele não sabia porque a sua vida estava em ruínas. Ele era presbítero de igreja. Criou os filhos,
na igreja, até quando pôde. Depois de um certo tempo, ele viu tudo se perder. Um filho na droga, outro num comportamento sexual totalmente às avessas. Casamento ruim, homem rico, mas cheio de problemas. Um dia ele me disse assim, com olhos cheios de lágrimas: eu não sei o que está errado na minha vida. Eu disse: eu também não sei. Um dia eu o visitei, lá no seu escritório. Comecei a observar a vida daquele homem. Comecei a perceber que ele era um pai de família, mesmo presbítero da igreja, mas jogado na pornografia. Gastava muito dinheiro com material pornográfico. Colecionava revista Playboy. Eu disse: esse é o mal, esse é o seu fermento que está destruindo a sua vida, a sua casa e a sua família. Se você não lançar fora esse fermento, a sua vida será completamente destruída. Sabe por quê, queridos? Porque esse tipo de fermento, ou qualquer outro fermento que significa aquilo que contamina a nossa vida, tem o cheiro da corrupção. O que o texto está dizendo aqui é que esse fermento, ele é capaz de corromper, ele vem para destruir, ele tem um poder de contaminação muito grande. Os velhos hábitos são coisas corrompidas. O velho fermento, ele tem marca da velha vida. E a velha vida, ela traz um poder de corrupção. Ela é contaminada pelo pecado. Por isso o velho fermento tinha que ser lançado fora, jogado fora. A igreja de Corinto não conseguia perceber que velhos hábitos, velhos e corrompidos hábitos mundanos eram retratos de vida mundana. Era coisa lá de trás, de gente que não conhecia Deus, e eles trouxeram, e aquilo estava presente na vida deles. Quero dizer, meu irmão, minha irmã, que a família do cristão, o seu casamento é coisa santa. A sua família é um território santo. Onde Deus põe os pés é santo. A nossa alma é um santuário santo, porque o Espírito Santo habita em nós. A igreja é santa, porque ela é lavada pelo sangue de Jesus. Então lançai fora o velho fermento. Mas tem uma outra coisa aqui, nesse versículo, que diz o seguinte: pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Jesus é o Cordeiro que foi morto na época da Páscoa, mas tem um propósito, sabe qual é? Tudo que eu preciso, todo o poder que eu preciso para que a minha casa, a igreja de Jesus, que somos nós, seja livre e limpa do fermento que contamina ou que tem essa capacidade de fermentar a massa, ela seja arrancada completamente, porque o Cordeiro é Jesus Cristo, que tira o pecado, uma espécie do fermento. Ele foi morto, ele foi crucificado, ele morreu e ele ressuscitou. Deus é a fonte do novo modo de viver. A vida em Deus é limpa. O casamento em Cristo é limpo. A igreja que vive em Cristo é limpa, é lavada pelo sangue de Jesus. Então esse Cordeiro Jesus que foi morto na época da Páscoa, ele traz para nós o poder da libertação. A escravidão, ou melhor, o pecado gera escravidão. O pecado, gente,
é o maior senhor de escravos que existe nesse mundo moderno. Quem está fora de Cristo está ainda preso nas algemas do pecado. Mas quando Cristo nos foi dado para morrer naquela cruz, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele nos trouxe a libertação. A morte do Cordeiro foi necessária para destruir as cadeias do pecado, para destruir o meu ego, a minha arrogância, a minha soberba. Veja as palavras que estão aqui nesse texto. Velho fermento, nova massa. Velho fermento, contrastada com vida com os asmos da sinceridade e da verdade. Sabe o que me vem à mente? Deus é o autor do novo. Na Bíblia nós temos vinho novo e vinho velho. O vinho velho não presta, mas o vinho novo é abundante, é o recurso da graça de Deus para a nossa vida. Temos na Bíblia odres novos e odres velhos. Odres velhos é o que é corrompido, é o que é vencido, é o que é contaminado. Odres novos é vida regenerada, é vida abençoada, é vida restaurada pelo poder de Deus. Você tem na Bíblia ainda roupas novas, roupas velhas. Roupas velhas são a velha vida, aquilo que está apodrecido, que não serve para o corpo, não serve para vestir. Roupa nova é a vestimenta de Cristo, que nos cobre com a sua justiça, com a sua santidade. Nós temos velha aliança, a nova aliança. A nova aliança é o concerto de amor de Deus conosco, a linguagem de amor que Deus fala conosco por meio de Jesus Cristo. Nós temos novo homem e temos velho homem. Velho homem é o do inferno, é aquele não regenerado. Novo homem é você nascido de novo, recriado pelo poder de Jesus Cristo. Aí a gente tem coisas antigas que já se passaram, coisas novas que são recriadas pelo poder de Jesus. Nós somos frutos do novo. O novo do poder de Deus opera na nossa vida. A nova obra é uma realidade fantástica na vida do povo de Deus. Cristo é o autor da nova criação, nele tudo é novo. Apocalipse 21:5 diz: eis que eu faço novas todas as coisas. E se Jesus já te recriou, se Jesus já te levantou, te trouxe da morte para a vida, meu irmão, minha irmã, você faz parte dessa nova criação. O velho fermento tem que ser jogado fora da sua vida. A última palavra que eu quero que você preste atenção está aqui no versículo 8. Celebremos a festa. Celebremos a festa. Essa festa que somos convidados a celebrar não tem nada a ver com o passado, com o que é velho, com o que é antigo. A velha Páscoa já não tem mais nenhum valor para a gente. Celebremos a festa. A vida cristã é uma celebração de vida. Preste atenção, igreja. A vida cristã é uma celebração de vida, uma celebração do poder de Deus. A família que serve a Deus é um lugar de celebração de vida, é um lugar de festa, é um lugar onde se celebra o poder de Deus. O que é que nós podemos celebrar na nossa igreja? Que festa se pode celebrar na minha família, na minha casa, na sua família? Pegue 4 coisas aqui e torne isso um propósito para a sua celebração. Primeiro, por causa do Cordeiro que foi imolado, de Jesus Cristo que foi crucificado, nós celebramos a nossa unidade. Preste atenção, celebramos a nossa unidade. Vamos falar juntos? Celebramos a nossa unidade. Marido e esposa, em Cristo vocês são um. Amém?
é colado, é vida unida pelo poder de Jesus. Pais e filhos, em Cristo, vocês são uma família. Tem uma linguagem para conversar dentro de casa. Igreja, em Cristo nós somos uma família, nós somos um. Em Cristo nós somos unidos, nós estamos em comunhão. A Bíblia diz que a cruz destruiu a semente da inimizade. Irmãos, não há inimizade entre o povo de Deus. Não há inimizade na família que serve ao Senhor. O cristão que é alcançado pela cruz de Cristo tem o coração desarmado. Ele vive, ele celebra a unidade. Porque em Cristo nós fomos feitos um. É essa unidade construída pela cruz que nós celebramos aqui. O pecado divide, mas a cruz de Cristo une. O pecado separa, o velho fermento do pecado é capaz de azedar qualquer vida, mas a cruz de Cristo traz unidade para a família. Nós celebramos aqui a unidade. Celebrar a festa, queridos, é celebrar a nossa liberdade. Vamos falar juntos? Celebramos a nossa liberdade. O pecado é o grande senhor de escravos, como eu disse para vocês há pouco. O ser humano obedece ou a Cristo ou ao pecado. Ou ele serve a Cristo ou serve a Satanás. Ele não tem meio termo, não tem um outro jeito de se situar na vida. E aqui nós aprendemos, servir a Jesus é muito melhor. Servir a Cristo é ser livre para servir ao Senhor. Celebramos essa liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5, versículo 1. Mas aqui, amados, nós celebramos a paz de Cristo. Celebramos a paz de Cristo. Se você olhar lá em João, não precisa ler agora, capítulo 21, depois que Jesus ressuscitou, ele teve alguns encontros, 3 vezes no mesmo capítulo, ele diz, paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco. Aquele que ressuscitou com Cristo, aquele que conhece o poder da ressurreição, celebra a paz. A família do cristão celebra a paz, não celebra a guerra, não celebra o conflito, a contenda, o desentendimento. A paz de Cristo vence o nosso egoísmo, o nosso temperamento ruim. A paz de Cristo coloca ordem na nossa vida. Nós celebramos a paz, paz seja convosco. Em Cristo, irmão, por causa da morte do Cordeiro, nós celebramos a santidade. Por isso o texto diz, não com maldade e com malícia, mas com sinceridade e com verdade. O velho fermento está ligado com a maldade, com a malícia, com a destruição, com a miséria. Mas agora nós somos uma nova massa. Você é uma nova massa, uma nova obra, operada, criada pelo Senhor, pelo poder de Jesus Cristo. Os nossos motivos são puros e as nossas ações são santas. Celebrar a santidade é olhar para a minha casa, entrar na sua família e dizer o seguinte, aqui é território de Deus. Deus habita aqui nessa casa. Aqui nós celebramos a presença do Senhor. É você, pai, pôr as mãos sobre os seus filhos e dizer, isso aqui é propriedade do Senhor, não é para calamidade, não é para o diabo, é para o Senhor. É olhar para a igreja, abrir o coração e dizer o seguinte, nós somos propriedades daquele que nos comprou e nos remiu pelo seu sangue. Então, amados, por causa do Cordeiro que foi morto, o Cordeiro Pascal que foi morto na semana da Páscoa, nós celebramos a nossa santidade, porque Ele nos revestiu da sua santidade.
Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. A gente precisa redescobrir o prazer da aliança com Deus. Deus fez uma aliança conosco, é a linguagem de amor. E nessa aliança que Ele fez conosco, Ele diz o seguinte: eu faço na sua vida uma obra de amor tão profundo que a minha linguagem é conhecida no seu coração. A gente precisa falar a linguagem do amor de Deus na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja. Eu quero partir para a segunda parte aqui. A gente vai participar de uma ceia diferente, tá? É junto com a família. Queria que a família estivesse sentada, reunida. Ah, eu estou sozinho, não tem família. Uma família vai te adotar aqui agora, tá bom? Para você não ficar sem família. Até as crianças vão fazer isso. Essa ceia eu tenho 2 objetivos aqui, em nome de Jesus. Primeiro objetivo, aqui, quando a gente vai tomar o suco de uva e comer esse pão que você está vendo aqui, que é diferente. Parece aquele disco do barzinho, né? Mas não é não. Você vai comer isso em família. Pai, o filho, o amigo, quem está aí agregado. Tá? As crianças vão chegar, elas vão sentar com os pais. Isso. Vão sentar com os pais. Vamos cantar um cântico. Eu acho que a gente pode cantar uma música. Depois vamos passar o clipe, enquanto estiver servindo. A Via Dolorosa. Para vocês que iam trazer. Trouxe, viu? Mas corpo e família, recebi um novo coração. Enquanto a gente canta, você vai procurar a sua família. Você trouxe um amigo, ele é a sua família aqui nessa noite. Tá? Você vai chegar perto, olha, eu sou dessa família. Eu faço parte dela. A gente quer ministrar a família nessa noite. A gente quer dizer o seguinte: nessa noite o Senhor quer prevalecer na sua família. Sim. O Senhor quer prevalecer na sua casa. Em nome de Jesus. Vamos cantar? Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração transformado. Coração modificado por Jesus. É um coração ensinado, gente. Coração de fato mudado. Não é um coração com velho fermento. É um coração com uma nova massa. Nós vamos cantar. E aí você tem tempo de se reunir com a sua família, pai, filho, neto, enfim. Nós vamos fazer esse ajuntamento santo, tá? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração modificado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos que assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor
Deus.